Boa. Beleza, galera. Boa noite para todo Tá dando pra mundo. ver legal aí? Tá dando para ver? Tranquilo. Boa noite para todo mundo, galera. Agora são Boa. exatamente 8h05. Vamos começar mais um webinar da Mindset Ágil, né? Hoje, como vocês têm visto ultimamente, a gente tem chamado algumas pessoas, né, para falar um pouquinho, trazer um pouquinho de experiência, trazer um pouquinho de dia a dia, né? A ideia é que a gente traga cada vez mais algumas pessoas. O Y é o próximo, ele vai ver só. É, E a ideia é essa, a ideia é a gente trazer experiência, trazer conteúdo, trazer formas de pensar e trabalhar que possam ajudar as pessoas no dia a dia. Seja algo mais simples, seja algo mais básico ou algo que atinja a organização como um todo. Tá legal? Então, para quem não nos conhece, nós somos a Mindset Ágil. Então, o que a gente faz? Né? O meu propósito, eu sempre falo para as pessoas que eu busco mudar o mundo com conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu conseguir trazer para as pessoas sobre conteúdo, sobre agilidade, sobre gestão, sobre processos, sobre o que ajuda as pessoas dentro das empresas, eu vou fazer. Então, nossa ideia aqui é fornecer conteúdo prático, de qualidade, pragmático, que ajuda as pessoas a melhorar os seus resultados através da agilidade. Legal? Hoje a gente tem como foco 3 pilares, né? Então, tem um processo ali de mentorias, seja individual ou coletiva. É um trabalho legal que a gente faz, de acompanhar as pessoas, de garantir que elas estejam atingindo seus objetivos. Temos também a parte de treinamentos, tanto abertos quanto em company. E uma parte que envolve esse tailoring, né, que é quando você tem uma formação específica e personalizada, ou quando você precisa de uma consultoria, uma orientação dentro da sua empresa, estamos aí para conseguir apoiar nesse sentido. Legal? E hoje a gente tem um convidado mestre aí, nosso amigo Daniel Melo. Daniel Melo, ele escreveu um artigo, pessoal, há um tempo atrás, que é exatamente esse mesmo título, né? Então, meus primeiros erros como Product Manager. E eu achei muito interessante a perspectiva que ele traz, porque são erros simples, erros comuns, né? Que a gente é capaz de cometer a qualquer momento. Porque não é nem um deslize, né? É simplesmente coisa do dia a dia. Confusões, às vezes, que a gente cria, né? Então, a ideia é que o nosso amigo fale aí um pouquinho sobre esse assunto e consiga nos dar uma gotinha aí dos seus conhecimentos como PM. PM é Product Manager, né? Não Project Manager. Daniel, tá contigo? Exatamente. Boa, valeu. Boa noite, pessoal. Bom, então, mais uma vez, eu sou o Daniel Tatu Melo da Silva, tá? Tatu é meu apelido aí, me carrega desde a infância esse apelido. Hoje eu sou Product Manager na Involves, tá? Que é uma empresa aqui de Florianópolis, né? Tentando trazer um pouco o contexto da empresa em si, para a gente aterrissar esse conhecimento ali, né? Para vocês conseguirem entender também de onde é que veio os meus problemas, né? Os meus erros, né? A Involves em si, ela começou como 2 bandas de rock aqui de Floripa. Eram 6 amigos que estudavam nas universidades aqui da cidade, fazendo administração e sistemas de informação, né? E em 2009, eles tinham uma pegada muito de não existia a empresa que eles queriam trabalhar. Eles não se sentiam confortável com a cultura que eles tinham de desenvolvimento, enfim, com a cultura geral das empresas de Floripa. Então, eles resolveram empreender, né? Eles começaram fazendo uma software house, então era meio que a gente desenvolvia sites para meio que custear a empresa um pouco, né? E tentava fazer algum tipo de produto e ver se ia dar certo nos mercados. Então a gente tentou, se eu não me engano, foram 13 protótipos diferentes. Então teve desde um agendamento para dentista até uma coisa muito parecida com o que o Cartola faz hoje no futebol ali, né? Foram vários projetos diferentes. E em 2010, 2011, eles chegaram nesse MVP, que era um produto para gestão de equipe de campo para o trade marketing, né? Quando eu comecei a ouvir falar de trade marketing na Involve, eu achava que era algo tipo, relacionado a ações. Então, pô, que legal, vou trabalhar num software que negocia ação. Eu pensei em alguma coisa nesse sentido, né? Mas não, o trade marketing é uma disciplina que cuida basicamente de toda a logística que faz com que um produto saia da indústria e vá até a mão do consumidor, né? Então, o trade marketing é o que faz com que a gente chegue no supermercado e os produtos estejam na prateleira, nas prateleiras corretas, com os preços corretos e tudo mais, né? Então, quando a gente vai no supermercado e vê uma pessoa ali repondo a gôndola, provavelmente aquele cara ele é funcionário da indústria e não do varejo, né? Então, a indústria paga esse cara para ir lá expor o produto para que ele seja vendido, porque se ele não for vendido, a indústria não vende novamente para o varejo, né? Então, o nosso produto, o foco é essa equipe de campo, né? Dessa galera.
Em 2013, então, a gente chegou no Product Market Fit, que a gente chama. Então, a gente chegou com um produto robusto o suficiente que valia a pena escalar o time, né? Então, valia a pena a Involves contratar mais pessoas. E foi aqui que eu entrei, em 2013, né? Hoje, em 2020, a gente está em 21 países diferentes. A gente tem mais ou menos 500 clientes, tá? O nosso portfólio de clientes, dependendo da perspectiva, ele é até pequeno, né? Mas o nosso cliente, ele é um cliente enterprise, né? Então, a licença do nosso software, ela tem um valor agregado muito alto, né? Então, a gente não precisa ter muitos clientes. E um fato curioso aqui é que a gente gera cerca de 3 milhões de dados por semana, né? Tanto nos nossos aplicativos mobile quanto no nosso sistema da web. Eu esqueci de botar aqui, mas hoje a gente é cerca de 200 colaboradores em 4 países diferentes, tá? Então, como é que era em 2013 o contexto de desenvolvimento da Involves, né? A gente tinha apenas um produto, né? Ele era um produto web e mobile. Na parte web, a gente tinha um dos founders, né? E 2 estagiários e mais um QA. Esse era o time da web, né? No time mobile, era um outro founder e o mesmo QA. A gente tinha um QA que atuava nas duas frentes de trabalho, né? Então, percebam que não existia um contexto de time, né? A gente tinha um sistema web, um sistema mobile e um time único, digamos assim, né? E com certeza a gente não tinha um mindset ágil, né? A gente não fazia nenhum tipo de cerimônia de planejamento, a gente não metrificava nem um pouco o trabalho que era feito por cada uma das pessoas, né? Então era muito o nosso founder ali da parte web, ele definia o nosso backlog e as funcionalidades que a gente precisava fazer, né? E a gente, os 2 estagiários, pegavam esses trabalhos e iam até o fim com eles. Não quebrava em tarefas pequenas, nem nada parecido. Era um objetivo macro, um épico, digamos assim, que cada um era responsável, né? E daí o QA fazia o bate-bola com o desenvolvedor até aquele épico ficar pronto, digamos assim, né? Já em 2020, né, a gente tem múltiplos produtos com diferentes frentes de trabalho, né? O nosso time de tecnologia hoje é composto de cerca de 60 pessoas, tá? E por tecnologia aqui, desenvolvedor, design e equipe de produto, tá? É isso que a gente chama aqui de pessoal de tecnologia. A gente está separado em 9 times de negócio e 3 times de plataforma. Os times de negócio, então, pegam esses múltiplos produtos e atuam em frações desses produtos, né? Dependendo da missão que é dada para esse time. E os times, eles são multidisciplinares, 100% autônomos, né? O que isso quer dizer? Os times têm todas as disciplinas que eles precisam para trabalhar. Então, a gente tem times com desenvolvedores web e mobile, equipe de design, então o UX fica dentro do próprio time, e o time de produto também ali, todos eles dentro do mesmo contexto. E o 100% autônomo é que cada time tem a liberdade para escolher como quer trabalhar, né? Então, os processos que quer usar e as ferramentas que quer usar para metrificar esse processo, né? A gente tem algumas ferramentas que são únicas para todo mundo, mas cada um pode configurar, digamos assim, da maneira que quiser, né? Então, a gente tem times que trabalham o Kanban, tem outros times que trabalham o Scrum, tem times que fazem os dois ao mesmo tempo, faz uma mistura ali, um bem bolado, né? Então, fica meio que aberto para cada um dos times escolher, né? E como é que o Tatu entra nesse contexto, né? Eu entrei como estagiário lá em 2013, né? E eu sabia que programar não ia ser minha vida inteira, assim. Eu cursava sistema de informação na universidade e para mim era meio que uma passagem, assim. Eu precisava ter uma experiência de desenvolvimento para entender de como é que um software é feito, né? Mas eu sabia que aquilo não era para mim, assim, o resto da vida. Eu tinha um desejo mais de interação, de pensamento estratégico, só que eu não sabia o que ia ser, porque não existia muito essa visão de product manager, né? Era uma visão não tão disseminada assim, né? Eu só sabia que programação não era 100% para mim o resto da vida, né? Então, em 2017 surgiu a chance de começar a fazer produto dentro da Involves, né? Então, a gente começou a amadurecer e querer ter um chapter de produto mesmo, né? E daí aquele founder que foi meu primeiro chefe, ele virou para mim e falou: pô, Tatu, eu acho que tu daria muito bem nessa nova posição aqui que a gente está abrindo. Tu gostaria de tentar o processo interno? Aí eu tentei o processo interno e fui selecionado, né? Então, desde 2017, desculpa, eu virei gerente de produto da Involves.
Então, cara, no começo, tudo muito novo, né? Deu aquele frio na barriga, eu me senti super empolgado, mas eu ficava me perguntando o que era fazer produto, né? E durante esses, de 2017 até hoje, eu conversei com muita gente, assim, troquei muita ideia sobre isso e meio que condensei tudo numa frase, digamos assim, minha, né? Mas que, claro, tem participação de todo mundo com quem eu falei, né? Então, para mim, um produto nada mais é, na sua essência, a tangibilização de uma forma de melhorar o processo ou rotina de alguma pessoa. Oi, alguém quer comentar alguma coisa? Ou tá tudo certo? Posso continuar? Acho que Acho tá, que tinha alguém com o microfone acho que aberto. só escapou aqui, mas posso seguir. Tá, beleza. Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida também, quiser me interromper, fiquem à vontade, tá? A ideia é ser um bate-papo mesmo. Então, portanto, para mim, né, fazer produto é a gente explorar as oportunidades em meio a problemas reais de pessoas reais, né? Então, precisa ser alguma coisa que realmente impacte pessoas para que aquilo dê um resultado como um produto de sucesso, né? E a ideia é conectar, então, essas pessoas e esses problemas reais a uma solução, né? E, se possível, rentabilizar a partir disso, né? Então, alguns produtos aí no mercado, eles são muito bons, eles estão fazendo um baita sucesso, mas eles ainda não são rentáveis, né? Então, não se descobriu ainda como fazer dinheiro com esses produtos. Então, para mim, na minha síntese de produto é isso aqui, né? E também é muito relacionado a pessoas, tá? Trocar ideia e conectar pessoas que vão ajudar a construir uma solução, né? Então, durante essa caminhada aí, cara, eu aprendi um pouco do que fazer e de como fazer bem feito, e muito sobre o que não fazer, né? Então, esse artigo e essa palestra, elas surgiram baseado nisso, né? Quais são os erros que eu cometi e que eu posso ajudar pessoas a não cometer, né? E quais são as ferramentas que, na prática, a gente usou para resolver eles, né? Então, cara, o primeiro grande erro oficial como PM na Involves para mim foi eu me comparar com meus pares do chapter, assim, né? Então, eu olhar para os outros PMs e me comparar com eles, né? Então, no começo, o chapter de produto era muito enxuto, né? Então, ele era composto apenas por pessoas internas da Involves. Então, a gente tinha desenvolvedores, a gente tinha um CS, que virou PM também, e, cara, eu não tinha noção nenhuma do que era esperado de mim como PM, né? Então eu comecei a olhar para o lado e comecei a me comparar, né? Buscando aquele sentimento de aceitação, né? Que é super bom tu ser aceito no teu meio, né? No meio dos teus pares, né? E daí eu comecei a perceber, cara, eu não sei aquele framework X, eu não li aquele livro Y que o cara já leu e tá falando aqui sobre ele. E daí eu pensei, cara, fudeu, essa parada não é para mim, assim. Eu dei um tiro errado aqui, não era para eu ter deixado de ser desenvolvedor, né? Para virar PM, né? O que foi que eu fiz com a minha carreira? Eu pensei. E quando esse sentimento começou a nascer em mim, eu deixei ele transparecer para as outras pessoas, né? Então, todo o time que trabalhava comigo começou a ver isso, e começou a ver essa minha incerteza, né? Então, muitas vezes as pessoas olhavam para mim para ter esse olhar de qual é a direção que a gente tem que ir, e a minha resposta ela era meio, sabe, a minha cara não demonstrava total certeza. E daí o time mesmo começou a se perguntar, pô, a gente está indo para o caminho certo? Era isso mesmo que era para a gente estar desenvolvendo, né? E daí, claro, um time quando ele está desalinhado nesse nível, a chance dele começar a criar produtos que estão desalinhados com a visão da empresa é muito grande, né? Então a gente começou a ver que as alavancas que a gente estava pensando em mudar não eram as alavancas necessárias, assim, né? As métricas que a gente queria mexer não eram as métricas que a empresa esperava que a gente mexesse, né? E daí, para desconstruir esse meu pensamento, eu fiz vários one-on-ones com um cara de produto que eu admiro bastante, que trabalhava na Involves na época, e os meetups e participações em outras empresas, trocando ideia, fez eu ver que, cara, não, peraí, não é bem assim. Essa fauna, digamos assim, de gerentes de produto tem diferentes tipos de espécies, né? Não necessariamente precisa ser todo mundo igual, né? E ter os mesmos skill sets, digamos assim, né? Então foi bem interessante, foi bem libertador para mim, assim, né? Quebrar esse paradigma, né? Então a minha principal dica nesse tópico é tentar ser você mesmo, assim, né? Como eu falei, para mim, um chapter de produto com pessoas de diferentes perfis, com diferentes especialidades, não tem problema nenhum, né?
O importante é a gente sempre estar buscando formas de melhorar, né, como a gente faz produto, né? Então, antes ali a gente estava comentando sobre podcast e tudo mais, né? Eu sou um cara que, para mim, eu sei que podcast não funciona. Não é um meio, um canal de comunicação que funcione para mim, né? Então, a ideia é tu buscar esse canal que funcione para ti e explorar ao máximo ele, né? Então, eu sou muito do TED Talks, de vídeos, de meetup, né? Então, ok, sabe? Tipo, busque o que funciona para ti, mas sempre busque estar evoluindo, né? As suas técnicas, digamos assim, né? O meu segundo grande erro, e que também é super clássico entre PMs, é se apaixonar pela solução, né? Se a gente pesquisar hoje no Google, não se apaixone pela solução, vão existir mais de 2 milhões de sites falando sobre esse assunto. Não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema, né? Porém, eu sinceramente acho que esse problema em si é igual andar de moto. Tu começa a andar de moto, certeza que em algum momento tu vai cair, né? Quando a gente vira PM ou quando a gente trabalha em algum cenário estratégico, com certeza em algum momento a gente pode cair em se apaixonar pela solução e não pelo problema, né? Então, qual foi o meu contexto, né, nesse sentido? A gente estava desenvolvendo uma feature nova, ela demorou cerca de 8 meses para ficar pronta, né? E, cara, era uma feature super esperada pelo mercado e e internamente dentro da Involves, né? Então, pô, a gente ficou super pilhado em liberar ela, né? Então, o que a gente imaginou? Pô, essa feature ela vai dar muito certo e quando ela der muito certo, vão existir várias dúvidas e vários tickets para o nosso time de suporte e o nosso time de suporte não vai ter como resolver essas dúvidas rápido, né? E daí a gente vai engargalar todos os chamados e o cliente vai perder o encanto com a funcionalidade que a gente acabou de lançar, né? Então, pô, como é que a gente faz para mitigar esse problema, né? E daí a gente pensou, pô, vamos criar um sistema interno, né, um produto interno, que a gente conseguisse ter uma auditoria super bacana sobre como funciona a feature e que tipo de problemas ela poderia dar e está dando, né? Essa ferramenta a gente ia disponibilizar primeiro para o suporte, que ia usar ela para responder as dúvidas muito mais rápido, né? E depois, se ela ficasse bacana, a ideia era evoluir para ela virar algo que a gente pudesse adicionar no produto mesmo, né? E as tecnologias em volta dessa auditoria que a gente ia fazer eram tipo as mais top do mercado. Então, o time de desenvolvimento ficou super empolgado com a ideia. Então, eu tive pouca resistência do meu time em meio que comprar essa briga, né? Então, a gente acabou desenvolvendo essa timeline, porém, ela não deveria ter sido feita, né? E qual foi o grande problema com isso, né? De eu ter me apaixonado pela ideia da timeline, né? E não me apaixonado pelo problema, né? O que eu deixei de fazer, né? Eu não esperei a necessidade surgir, né? Então eu contei que a funcionalidade que a gente ia lançar, ela ia dar super certo e que iam ter uma enxurrada de tickets no nosso suporte, né? E isso não se comprovou porque a funcionalidade o design dela estava muito bom e ela gerou poucos tickets de dúvida, né? Então a gente não teve a dor que eu previ, ela não existiu de fato, né? Eu não verifiquei outras oportunidades que tinham na mesa para a gente trabalhar, então eu deixei de lado qualquer outra coisa de melhoria de outras funcionalidades do nosso contexto, né? Eu foquei especificamente na timeline, né? Eu não metrifiquei ver quanto dinheiro na mesa tinha se a gente desenvolvesse outras coisas, né? E por último, a gente evoluiu uma parada antes mesmo da gente lançar, né? E daí, aqui fica o grande aprendizado, né? Por que a gente fez isso? Por que eu assumi que alguma coisa ia estar errada naquele produto antes mesmo de lançar, que já valesse a pena a gente gastar um tempo em cima dele, né? Então, cara, com certeza, evitar isso é super bacana, né? Tentar olhar para dados, né? Dados de utilização, olhar para os concorrentes, ver se eles estão indo na mesma direção das funcionalidades que vocês estão se propondo a desenvolver, né? Procurar verbalizações, se não tiver dados, entrevista o usuário, ver se é aquilo mesmo que era para fazer, né? Se aquela dor vai existir ou não, né? Então, é super importante fazer isso, né? Então, por isso que eu digo que se apaixonar pelo problema é super ok. Se apaixonar pela solução a ser desenvolvida não é ok, né? Até porque a gente tem que confiar no processo, né? Se a gente se apaixona pelo problema, a gente vai entender todos os aspectos dele e a gente vai poder explicar isso para todo mundo com quem a gente vai interagir. E essas pessoas, esse conjunto de pessoas, vai pensar na melhor solução possível, né?
Então, essa é a ideia, por trás de se apaixonar pelo problema, né? Então, a dica aqui é diferente da nossa vida amorosa, né? É super saudável o PM estar sempre se perguntando se aquele propósito era para estar sendo desenvolvido ou não, né? Se era para a gente estar olhando para aquilo ali ou não, né? Quando o PM fica muito tempo com certezas absolutas, a gente tem que desconfiar, né? Ele tem que estar sempre se perguntando, sempre indo atrás de mais indícios de que aquele é o caminho certo a ser seguido, né? Meu terceiro grande erro também foi eu não desmistificar a figura de autoridade e nem setar essas expectativas do que era esperado, né? Então a gente saiu de um contexto onde não existiam PMs dentro da Involves para um contexto onde todos os times iam ter um PM, né? E como eu vi de um cenário muito tech, né? Eu fui um dos primeiros estagiários, eu tinha um conhecimento muito grande do código base ali, né? Eu reparei que o pessoal de desenvolvimento meio que me enxergava como uma autoridade do código, assim, né? Então eles, qualquer coisa que eles queriam adicionar, eles comentavam comigo, eles queriam que eu ficasse fazendo review e auditoria de código, né? Então eles me puxavam mais para o lado de desenvolvedor do que para o lado de PM, né? E isso é muito corrosivo, né? Até certo ponto eu mesmo acreditei que era aquilo que era para eu estar fazendo, né? E aí eu acabei cruzando uma linha que não era muito bacana, né? Porque daí com o tempo foi desgastando o time e a gente reparou, cara, a gente precisa se alinhar, né? Porque os papéis não estão bem definidos aqui dentro desse time. Então o que a gente fez? A gente fez esse alinhamento de papel, né? Então, cara, o que um PM de fato faz dentro do squad, né? Qual que é o objetivo dele, né? E uma outra coisa que eu fiz, e daí foi um cenário muito mais sutil, foi esse efeito espelho, assim, né? Eu chamo de efeito espelho e desapego, assim. O efeito espelho é quando o desenvolvedor chegava para mim para trocar ideia sobre código ou sobre algum assunto que eu sabia que era muito técnico e que não cabia a mim tomar essa decisão, eu rebatia, né? Então ele chegava para mim, ô Tatu, o que tu acha desse código aqui? Faz sentido ir por esse caminho? Aí eu devolvia a pergunta, não sei, cara, o que tu acha que é melhor, né? E daí, aos poucos, o pessoal foi ganhando essa confiança de eles mesmos tomarem essas decisões, né? Até porque os desenvolvedores que eu tinha no time eram muito melhores do que eu, né? Então eles eram muito mais seniors do que eu e eles com certeza eles iam tomar a melhor decisão relacionada a código, né? Então isso foi meio que desmistificando e eu fui reparando que ao longo do tempo foi parando de acontecer, né? Então hoje 100% de decisões de código e relacionado a codificar fica na mão do pessoal técnico, né? E o desapego aqui era muito mais na ideia de ajudar nos bugs que chegavam. Como eu vim do desenvolvimento, eu sabia muito bem o que era um chamado mal descrito, assim, um bug que não tinha sido muito bem avaliado pelo suporte, né? E daí eu ficava puto como desenvolvedor, né? E daí quando eu virei PM, eu comecei a investigar tanto esse cara, esses bugs que chegavam, que eu chegava a ponto de codar mesmo, dentro do chamado, assim, no card do Trello lá, eu falava, ó, essa linha que está com problema, adiciona esse código aqui. E daí o time de desenvolvimento foi meio que se sentindo meio que uma peça apenas, né? De copiar o que eu botava lá e colar. E, pô, não é esse o objetivo, né? O time de desenvolvimento tem que ter total liberdade e criatividade, né? Associada a isso. Então eu comecei a me afastar disso e eu comecei a parar de responder as dúvidas no nosso canal de suporte também. A gente tem no Slack, nosso comunicador interno, um canal do time. E eu parei de interagir ali. Então eu parei total de interagir ali e deixei o resto do time começar a pegar confiança em responder essas dúvidas, né? Então o que ficou bem claro para mim e para todo mundo que interagiu ali com a gente é que o PM ele é gestor de produto e não de pessoas, né? Então quando tu começar a ver que o teu papel está ficando desalinhado, que as pessoas estão esperando coisas que não eram para esperar, senta com o time e alinha, né? É super bacana fazer isso quanto antes, né? No meu cenário, chegava a desenvolvedor tá pedindo aumento, assim, sabe? Uma pegada de, pô, não tô gostando, tô me sentindo aqui que eu já devia virar sênior. Pô, o que tu consegue fazer para mim aí? Batalha por mim, sabe? Umas paradas assim. E daí eu, pô, isso aí não é minha responsabilidade, sabe? Não tá muito na minha visão e no meu papel, pelo menos dentro da Involves, tá? Talvez em outra empresa faça parte do papel, mas dentro da Involves, o papel de gerente de Product Manager, ele não visa isso. Ele visa ser gestor de produto. Beleza?
Eu vou entrar aqui num detalhe um pouco maior nesse problema, relacionado a essa parte de alinhamento, que eu acho que eu posso trazer alguns insights interessantes do que funcionou na Involves, tá? E para se vocês estiverem passando esse tipo de falta de alinhamento, vocês conseguirem fazer também. Mais uma vez, tá? Isso aqui funcionou muito bem para Involves e é uma visão bem particular minha. Talvez algumas pessoas aí possam discordar, né, do que eu vou falar, até porque o movimento que a gente vê aí no mercado cara, PO, PM, Project Manager, dependendo da vaga, dependendo da empresa, essas coisas se confundem, né? E tudo se mistura, digamos assim. Então vai muito da interpretação e de como na empresa isso é tocado, né? Então eu vou mostrar aqui o contexto da Involves, tá? Não quer dizer que é a verdade absoluta, tá? Essa aqui eu acho que é uma imagem que é super batida, assim, e ela super traduz onde é que o PM está, assim, de uma maneira bem visual e bem didática, né? Então a gente mostrou isso para o nosso time de desenvolvimento e para o nosso time de design, e a gente construiu junto essa visão, assim, de onde é que tudo onde é que está a intersecção de tudo isso, né? Então esse slide em específico eu peguei do Joca, né? Que é um cara de produto aí que fez esse em específico, mas basicamente o PM ele está ali naquela intersecção, né? Então a responsabilidade dele, além de ver que um produto é viável, né, na visão de negócio, se ele é possível de fazer, né, então ele garantir que aquele produto vai ser feito e com tempo hábil e com uma tecnologia que faça sentido, e que ele seja usável, desejável, né, que tenha uma boa experiência na utilização. Então é uma mistura das disciplinas, digamos assim, né? E ficou bem claro aí para o pessoal de desenvolvimento o que o PM estava ali resolvendo, né? Então essa aqui foi uma ideia bem bacana que a gente trouxe. Uma outra questão que a gente trouxe foi tentar trazer uma visão, um espectro maior, assim, né? De tentar passar para o nosso time de desenvolvimento quais são as camadas que existem desde o C-Level e board e tudo mais, até uma tarefa no board de desenvolvimento, né? Então a gente trouxe essa visão separada aqui por esses tópicos aqui, né? Então a ideia qual que é? A visão da empresa ela está muito associada a um longo prazo, né? E a ideia é responder em que direção que a gente tem que ir, né? Geralmente ela é inspiracional, ela não é nem algo tão palpável, né? Já a estratégia é algo um pouco mais palpável que vai dizer como é que a gente vai vencer, né? Então como é que a gente vai chegar o mais perto possível dessa visão, né? Um problema e oportunidade as investigações que a gente pode fazer como produto, e ela entra numa priorização mais macro, né? Então a gente identificar as oportunidades e problemas que existem em determinada camada do produto e tentar resolver eles, né? Então, condensando esses problemas e oportunidades, a gente chega em objetivos, e daí a gente entra nessa pegada de ter um OKR trimestral, alguma coisa nesse sentido. Esses objetivos, eles são diluídos em hipóteses, né, que geralmente são ideias de como é que a gente vai bater o OKR, basicamente, né? A gente faz experimentos, e daí é a questão do build to learn, né? Então é construir coisas para aprender, né? E aqui já começa a entrar um nível micro de priorização, né? Quando a gente fala de features, é um conceito muito mais de build to earn, né? Então, fiz o experimento, validei minhas hipóteses, tenho certeza que essa hipótese almeja o objetivo, né? E resolve aquele problema. Chegou a hora de começar a desenvolver features. E daí é desenvolver para ganhar, né? Desenvolver para ganhar. E aí entra também, de novo, priorização micro, e já entra aquela camada daquele pedidos de cliente, né? Então, quando a gente trabalha no contexto da Involve, a gente trabalha com clientes enterprise, né? Então, são clientes que geralmente têm mais bala na agulha, nosso ticket médio é alto, né? Então, o cara, ele se sente como parte do negócio e ele quer fazer demanda, ele quer pedir, né? Ele acha que é uma pastelaria, né? Então, a gente tem que balancear tudo isso, né? Quando a gente entra no casos de uso, aí é uma questão muito mais de especificação mesmo, né? Especificar essa feature, né? Como é que ela vai trabalhar, como é que a gente vai fazer ela acontecer, e claro, novamente, pedidos do cliente, né? E a grande última etapa, tarefas de dev. Então, como é que eu quebro esse caso de uso em pequenas entregas de valor que façam sentido para o pessoal de desenvolvimento, né? Enfim, a gente mostrou isso para eles nesse formato, né? E daí a gente trouxe algumas variações desse mesmo conceito, né? Uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui
é que desde problemas e oportunidades para baixo, se vocês separarem, existe formas de metrificar, né? Então ali a gente consegue metrificar o sucesso de cada uma dessas etapas, né? Então, também uma coisa que é fácil de reparar é quanto mais para baixo nessa cadeia, mais palpável fica e mais necessidade ou facilidade de construir um roadmap a gente tem, né? Então, quanto mais na cadeia eu estou mais para baixo, quando eu falo de casos de uso, que já são de features que o time mapeou, que o time definiu como é que elas vão trabalhar, né? Fica muito mais simples eu dizer quanto tempo eu vou levar para entregar ela ou não, né? E metrificar esse progresso, digamos assim, né? Então, isso tem que ficar bem claro também para o pessoal de dev, assim, né? Tipo, o que um roadmap se almeja ser, né? Como é que ele quer trabalhar e qual é a camada, a partir de que camada ele quer começar a falar, né? Então, a gente trouxe daí um cenário bem mais palpável, né? De tipo, beleza, vamos transformar isso num exemplo real para a galera se tocar, né? Então, pegando o exemplo do Spotify, né? O exemplo do Spotify é que a visão deles qual que é? É destravar o potencial da criatividade humana, provendo a milhões de artistas criativos a oportunidade de viver da sua arte e a bilhões de fãs a oportunidade de desfrutá-la e se inspirar nela. Isso é uma visão real, tá? Não foi a gente que criou. É a visão do Spotify, é justamente essa. E percebam que ela é bem inspiracional. Ela não fala nada de como chegar lá. Ela só fala que, cara, essa é a direção que a gente tem que ir, né? Já a estratégia, ela já condensa um pouco mais. Então, se a gente focar naquela frase, se a gente focar na parte de fãs, né, de como é que eu faço os fãs terem oportunidade de desfrutar e se inspirar nelas, né? Se eu estou falando de bilhões de fãs, quais são as estratégias que a gente pode ter para ter bilhões de fãs, né? Eu preciso ter um catálogo global, então eu preciso ter artistas de todos os países. Eu posso ter uma estratégia de encontrabilidade, e aqui entra no conceito de eu conseguir encontrar a música que eu quero dentro do sistema, né? E eu preciso estar em todos os dispositivos. Então, eu usei a palavra preciso, mas é uma visão de um cheiro de que é uma estratégia, né? Tipo, a minha estratégia está aí. Se eu atingir esses 3 pilares, talvez eu consiga chegar na minha visão, né? Quando a gente quebra isso em problemas, a gente fatia o problema de encontrabilidade, por exemplo, né? A gente entra no conceito de, pô, às vezes nem sempre o cara sabe o que ele quer ouvir. Isso é um problema e uma oportunidade, né? Ou qual que é o mesmo nome daquela música, né? São sentimentos reais, problemas reais de pessoas reais, né? Então a gente consegue se atrelar a isso, né? Se a gente pensar em objetivos daí, né? Como é que eu pego esse problema e começo a quebrar ele? Eu quero melhorar os resultados da busca, né? Eu quero que seja mais fácil buscar e eu quero que essa busca seja assertiva. Então, um key result para isso pode ser o aumento de conversão entre buscar e dar o play na música, que isso significa que a busca foi efetiva, né? Existem outras formas de chegar nessa mesma visão, né? Por hipótese, o que a gente pode quebrar, né? Pô, se o usuário puder buscar pelo trecho de uma música, a conversão de busca e play vai aumentar. Por quê? Porque em entrevista a gente identificou o costume da galera usar o Google para pesquisar a música. Então a galera ia no Google, pesquisava, achava lá, para daí sim talvez buscar ou não. Pô, se ele achar lá no Google, ele já vai usar o YouTube talvez. Talvez ele não vai cair no Spotify para buscar, para dar o play, né? Experimentos, clássico teste AB, né? Pô, botei 2 versões de alguma coisa no ar, de algoritmos de busca, por exemplo, e vi qual que deu o melhor resultado, né? A feature seria justamente a buscar por letra da música. Um dos casos de uso, né, dessa feature pode ser aproximação fonética, né? Então, pô, digitei errado alguma coisa, o meu algoritmo de busca vai conseguir entender isso e mesmo assim me trazer resultados bons, né? E por último, eu quebraria esse caso de uso em tarefas de dev. Então ficou bem palpável para a gente também quando a gente trouxe um cenário real de um software que não tinha nada a ver com o nosso, né? E que é de comum acordo entre todas as pessoas que estavam na sala, assim, né? Então ficou bem claro para todo mundo entender esses conceitos. E por último, o mais matador, na minha opinião, foi esse slide aqui, onde a gente tentou botar o espectro de onde o Product Manager trabalha, né? Então a gente percebe que o Product Manager ele trabalha em todas as camadas, né? Então ele vai desde falar com o CEO sobre visão e estratégia até conversar com o pessoal de dev sobre casos de uso. Porém,
é degradê, né, esse espectro. Então, quanto mais para a ponta, menos especialização o Product Manager vai ter nisso. Então, ele se foca bastante na parte do meio, né? Já o Product Owner, e mais uma vez, uma visão totalmente pessoal minha e da galera da Involves, tá? É que o Product Owner ele fica muito mais ali na parte de experimentos para baixo, né? Não que ele não vá conhecer a visão e a estratégia, mas ele não fica no dia a dia conversando sobre isso, né? Então ele é um cara muito mais especializado nessas etapas. Não quer dizer que ele é melhor ou pior do que o Product Manager, né? O Product Manager, se vocês repararem, o vermelho dele é muito mais claro, né? Por quê? Porque ele tem que ser muito mais generalista, né? Já o PO, ele é muito específico, né? Ele pega os experimentos e as hipóteses e fazem elas acontecerem, né? Então isso foi muito legal para a gente desmistificar e para a gente clarear essa questão dos papéis dentro da Involves, né? E dentro do nosso time. Um quarto problema que a gente teve muito grande foi não largar o osso também. E daí foi um problema pessoal meu, né? Como eu vim dessa área de dev da parada, no começo eu não tinha muita noção do como é que eu ia contribuir para a Involves. Então, instintivamente, eu continuei fazendo o que eu já fazia. Então, que nem eu comentei, né? Eu ficava debruçado em cima de bug, eu ficava olhando para código, eu usava muito esses artifícios que eram do meu dia a dia. E eu não usava meu tempo para melhorar as minhas skills de PM, né? Melhorar o cinturão ali do Batman, né? De, investigar o Mixpanel para entender nossos dados, esse tipo de coisa eu não fazia, né? Para vocês terem noção, eu fiquei 1 ano até desinstalar o meu sistema de desenvolvimento. Então eu conseguia acessar código, eu conseguia codar se eu quisesse, eu conseguia commitar esse código, enfim, eu conseguia botar código em produção se eu quisesse, né? Então, para mim foi difícil quebrar essas amarras, assim, né? Quando eu comecei a perceber, quando eu comecei a trocar ideia com o pessoal de que era ok, talvez no começo eu não consegui ter tão palpável as minhas contribuições, né? Não ser tão claro para mim como é que eu estava contribuindo para a Involves, era ok isso, era tranquilo, eu precisava me acalmar, melhorar as minhas skills para conseguir enxergar o impacto do meu trabalho, né? Puxando do slide anterior, o trabalho do PM ele é bem mais generalista, né? Ele é bem mais suave. Então, realmente é difícil, às vezes, tu palpar o resultado do trabalho dele. Ele é meio que invisível, assim, né? Já o dev, ele é um cara totalmente palpável, né? Tipo, eu consigo saber quantas linhas de código o Tatu botou no ar, eu consigo saber quantos bugs o time dele resolveu, né? O throughput, a gente consegue fazer throughput, a gente consegue fazer um monte de coisa, né? Para metrificar esse trabalho, essas entregas do dev. Já de PM, não. Então, cara, sempre se provoque a se perguntar se tu tá vindo de outro contexto, pode vir até de outra cadeira, assim, de marketing, qualquer outra coisa. Será que tu não tá instintivamente puxando o teu dia a dia para ficar naquele nicho específico, né? O cara veio do marketing, será que tu não tá focando muito em product marketing, esquecendo todas as outras skills que tu precisa adquirir para ser um bom PM, né? Então, isso também passa por dentro da empresa se ter uma visão muito clara, né? Então, na Involves, quando começou a ficar mais claro esse processo, facilitou a rampagem dos PMs, né? Então, quando o job description ficou bem melhor, aí os PMs conseguiam entender o que eles precisavam fazer ou não, né? Quando a gente começou a trazer PMs de outros contextos, de outras empresas, né? Facilitou, então ter esse PM mais sênior para puxar a galera, levantar essa régua também é legal, e ter essas cerimônias entre chapter, né? Fazer essas trocas semanais, quinzenais entre os PMs em si, né? Isso facilita bastante também para aprender a largar o osso, assim, né? E por último, cara, o meu grande... Eu não sei nem se está na ordem, tá? Eu não sei se eu posso dizer que essa é uma ordem cronológica, mas uma coisa que fez um grande diferencial para minha carreira como PM foi eu quebrar esse conceito de não ser colaborativo, né? Da minha existência meio criação pessoal e da minha visão precoce também de tipo o que o PM tinha que fazer dentro da Involves, eu tinha um pouco de medo de compartilhar o meu trabalho, né? Então eu passava por um momento assim de complexo de vira-lata, assim, sabe? De tipo, eu fiz essa entrevista aqui muito massa. Se eu levar isso aqui pro UX do time, ele vai reparar que eu fiz uma pergunta que era extremamente errada de eu ter feito, não era para eu ter perguntado daquela maneira, sabe? Eu comecei a colocar essas piras na cabeça e daí eu guardava meu trabalho todo para mim.
E daí no meu squad ali, no time que trabalhava diretamente comigo, isso foi perceptível na hora, assim, a gente gerou muita fricção, porque como eu não estava compartilhando da onde estava vindo, né, o conhecimento e de onde estava vindo as decisões, o time não comprava elas. O time ficava pensando, tá, mas de onde é que o Tatu tirou isso, sabe? De onde é que ele está puxando esses dados aí? De onde é que está saindo essas conclusões, né? Então, quando eu comecei a introduzir a galera no meu trabalho do dia a dia e dar visibilidade das coisas, né, da maneira correta e nos momentos corretos, ficou muito mais simples, né? E também no contexto do chapter, assim, né? Então, quando eu comecei a trocar experiências com outros PMs, né, comecei a mostrar os resumos das minhas entrevistas, comecei a mostrar minhas análises no Mixpanel, comecei a discutir sobre as hipóteses que a gente estava pensando em trabalhar, isso enriqueceu demais, né? Porque eles conseguiam dar visões fora da caixa, assim, que eram coisas que eu não ia conseguir por conta própria, né? Então, seja colaborativo, cara. Não tenha medo das pessoas julgarem o teu trabalho, assim, né? Bota a cara a tapa mesmo, aproveita todas as oportunidades que vocês tiverem para trocar experiências e mostrar para pessoas de diferentes contextos, tá? Que, querendo ou não, tu pega emprestado os olhos da pessoa, né? Então, tinha um designer dentro da Involves que falava muito isso. Ele sempre que ia trocar ideia comigo, ele começava falando, posso pegar teu olho emprestado, cara? E daí, pronto, eu já sabia que ele queria trocar ideia sobre alguma coisa que ele tava em dúvida, né? Então, é super bacana ter esses momentos que eles façam, tipo, parte do dia a dia de vocês, o quanto antes, e com uma frequência legal, mas que não precisa ser algo muito eu vou ter uma agenda toda segunda-feira, eu vou fazer isso. Não, cara, levanta, vai na mesa do cara, né? Troca uma ideia, chama para tomar um café, né? Faz um bagulho mais informal, assim, que ali vai ter grandes insights para vocês aproveitarem, né? Eu posso trocar uma ideia depois também com vocês com cerimônias mais formais em relação a isso, né? Que a gente também adicionou algumas camadas de cerimônias formais para o chapter para ajudar nessa troca, né? Então dá para a gente discutir um pouco sobre isso também, né? Eu acho que a gente ainda tem um pouco de tempo, então pensando aqui do alto da minha cabeça, a gente trouxe, a gente sabatina os OKRs dos times, né? Então todo final de trimestre os PMs eles trocam entre si os racionais de por que eles escolheram aquelas hipóteses, né? E os PMs têm a chance de trocar ideia sobre isso, né? Então é bem bacana. Essa é uma das ferramentas que a gente usa e que tem dado bastante certo, né? No mais, aqui estão os meus contatos. Se vocês quiserem entrar no meu LinkedIn, no meu Medium ali, para a gente trocar uma ideia e trocar uma figurinha melhor sobre essas minhas experiências, fiquem à vontade, tá? Agora eu acho que a gente pode fazer um bate-bola aí de dúvidas, se tiverem. Eu não cheguei a abrir o chat ali para ver se tinha alguma coisa ou não, mas aí o Felipe acho que pode ajudar a gente aí nessa frente, né? Belezinha. Só um ponto aqui, o Daniel. O Maurício ele tinha pedido para voltar um pouquinho no slide do Spotify. Acho que ele vai pedir, vai pegar, fazer um print, né, danado? Mas tá aí. Qual deles? Esse aqui? É esse ou Maurício? Opa, esse aqui? Vamos ver aqui. Qualquer coisa eu posso mesmo. disponibilizar depois também os slides. Não sei se tem problema ou não, mas enfim. Não, tá contigo. A gente Se por mim eu compartilha posso aqui. disponibilizar depois também, não tem problema. Beleza. Perfeito. Boa. Tá? Pode voltar lá então para as nossas dúvidas. Galerinha, perguntas aí, dúvidas? Estamos aí com um tempinho ainda, mais 10 minutinhos Comentários, aí. enfim. Né? Comentários, xingamentos, né? Tipo. E aí? Marília falou, deu um feedback legal, gostou dos materiais, legal, valeu. Oi, posso falar? Pode, claro. Já que falou que pode. Oi, Daniel, tudo bem? Cara, Tudo. eu me vi muito em várias situações iguais a você e diferente. A única que eu vou gritar assim muito, que eu vi muito diferente no que eu já fiz, foi a quinta. Que eu sempre pensei no colaborativo e sempre gostei de compartilhar muito. E eu já ouvi pessoas me dizendo: você não deveria compartilhar seus conhecimentos. Eles são ricos, é só seu. E eu acho isso muito errado, sabe? Eu acho que, pelo contrário, compartilhar a gente agrega.
Então, assim, dos demais, eu juro que eu me vejo muito. Me comparando com os outros que estão no mesmo papel. E aí eu acabo me minimizando, né? Tirando solucionar, também se apaixonar pela solução, eu ainda tenho um romance com a solução e o problema, sabe? Porque às vezes a solução tá tão bonitinha, mas tá bom, ela é bonitinha e ordinária ou ela é bonitinha e funciona, sabe? Eu vejo muito, eu passei e às vezes passo por isso, eu tenho que sempre voltar e dar um start e falar, cara, você vai resolver você quer a solução ou resolver um problema, né? E desmistificar os cargos, também tive um pouco de o largar o osso e desmistificar, é a questão de querer fazer o que não é mais seu. Quando eu saí da área de negócio para deixar o operacional, foi difícil. Meu chefe falava, cara, sai, você tem que olhar do outro, sobe o nível aí, olha por cima, sai da base. Então, assim, eu me vi muito, cara, tipo, sensacional essa experiência. Eu anotei muitas coisas, juro mesmo, assim, que, sabe, dá muito insight e fala, pô, pelo menos eu não tô sozinha, sabe? Eu não fui a única legal, que tá fazendo sozinha. Que legal, Mas que eu bom, gostei que bom. muito. Mas, assim, uma pergunta, já que é dúvida. Desculpa. Claro, pergunta, Quanto fica à tempo vontade. você demorou para conseguir despertar esses pontos? Você teve uma evolução rápida nesse despertar? Ou foi tipo, você teve que tomar alguns feedback? Você falou do ano a ano, mas mais ou menos em tempo, assim, desde que você se tornou um PM até você, tipo, falar, cara, agora eu sou um PM, mais ou menos. Obrigada. Cara, eu te dizer assim que tem dias e tem momentos que eu acordo que eu ainda acho que falta coisa, assim, né? Tipo, né? Que eu não tô completo, digamos assim. Eu acho que esse sentimento pro PM vai ser eterno, assim, né? Tu tá sempre querendo mais, sempre curioso sobre mais, né? Mas eu diria que, assim, para eu me sentir confortável no que eu tô fazendo, assim, e dizer, bah, beleza, agora tá tudo fazendo sentido, tá tudo se encaixando, eu diria que levou cerca de 1 ano e meio, assim. E daí, ao longo desse tempo, para ter esses toques e né, essa mentalidade, foi muita experiência com o time, né, de trocar ideia com o time, assim, e eu sou um cara muito afortunado, porque eu fiz um teste uma vez psicológico, e eu tenho empatia muito alta, então para mim eu consigo facilmente notar quando as coisas não estão caminhando para o lado, né, então eu consigo com sinais sutis já pegar essa aí, né, mas trocando ideia, cara. Experiências com o time, eu tive feedbacks não só com o meu líder direto, né, não só com o meu GPM, mas com outras áreas do RH, né, de CS, do pessoal do suporte, todo mundo, né. Então eu diria que 1 ano e meio foi assim o meu, assim, minha formatura, digamos assim, né. Cara, super concordo contigo, tá, na questão da colaboração ali. Quando eu compartilhei pela primeira vez o artigo com pessoas, assim, elas falaram, ó, Tatu, isso aqui faz total sentido quando tu trabalha numa empresa que fomenta isso, tá ligado? Numa empresa onde todo mundo tá na mesma vibe, assim. Vai ter empresas e setores que são totalmente ao contrário, né? Que não vão te ajudar a fazer isso acontecer, né? Então é bem complicado mesmo. Então tem todo um contexto para fazer isso aí dar certo, né? Isso é um cenário interessante que você colocou, Daniel, porque o contexto muda a proporção do problema, né? Então é o que você falou, putz, na tua empresa você tem ali um apoio direto para a gestão de produtos de uma forma geral e a forma como você gerencia produtos. Mas vai ter empresa que olha para o OKR, tá legal esse negócio aí, mas ó, aqui ó, a nossa pegada aqui é outra, isso aí não rola. E aí, né? É um ponto. Isso é complicado, né? Tipo, empresas que olham para vendas e não olham para produto, dá muito nisso, né? Até na própria Involve a gente teve que desmistificar um pouco essa posição e essa visão, né? Sim. Pegar empresas, por exemplo, que hoje estão em modelos de lead, por exemplo, é complicado, né? Que o modelo de lead ele faz com que você pare de olhar tanto para a venda do produto, mas sim para a venda do lead, né? Porque Exato. o lead é cobrável. Exatamente. Né? O Maurício fez uma pergunta aqui, ó. Exato. Que eu vou ser suspeito para responder. Ele perguntou assim, ó, qual formação necessária para um PM? Eu vou falar que é Mindset Ágil, mas qual que é na sua visão? Né? Boa. Cara, não existe uma bala de prata. Não existe uma bala de prata. Eu vou falar para vocês que eu já conheci PMs excelentes, tá? Que vieram de exatas, que vieram de áreas totalmente nada a ver, né? Então, pô, um dos PMs que eu mais respeito, o cara veio de filosofia. O cara se formou em filosofia,
fez uma pós em marketing, que também não tem muito já nada a ver com filosofia, e acabou como sendo um PM excelente, assim, né? Então não tem assim uma bala de prata, mas com certeza, igual o pessoal estava comentando, o primeiro passo é tu ter essa mentalidade de fazer software de maneira ágil, tá sempre buscando melhorar a forma como a gente entrega produto, independente do nicho, né? Se é produto físico, se é produto digital, enfim, sempre tem espaço para um PM poder trabalhar ali, né? Claro que existe algumas skills que tornam a tua vida muito mais fácil, né? Por exemplo, como eu vim da área de tecnologia, eu tenho extrema facilidade em fazer consulta em banco de dados, né? E eu programei o sistema que eu trabalho. Então eu sei todas as tabelas de cima para baixo, de baixo para cima. Então isso facilita muito para mim buscar dados de interação no produto, por exemplo, né? Então esses conhecimentos eles facilitam o teu dia a dia, mas eles não são mandatórios, né? Tanto é que tem PMs dentro da Involves que não tem esse conhecimento tão profundo quanto o meu, e, cara, eles detonam da mesma forma, assim, né? Então, acho que vai muito dessa... É muito mais a tua vontade e a tua fome de crescer e de querer ser um cara generalista, tá? Dificilmente eu vi um PM que era especialista por exemplo, uma daquelas camadas, né? Então, pô, o cara se tornou muito bom em gerar hipótese, mas ele não conseguia ver o negócio para baixo funcionando, né? Então, não... Sabe? É um negócio que é muito grande. O cinturão do Batman realmente tem espaço para todo tipo de skill, assim. Legal. A gente fez um evento um tempo atrás, né? Foi a semana do Product Manager, e lá a gente abordou um assunto parecido sobre as competências, né? E tem uma pesquisa da Product Plan de 2020 que fala sobre as principais competências do Product Manager, né? E o que saiu na pesquisa disparado foi comunicação, né? Então não tem Perfeito? tanto a ver com aspectos técnicos e tudo mais, mas é a sua habilidade de conseguir não só se comunicar bem com as pessoas, mas trazer ali a visibilidade, trazer as áreas de negócio para próximo de você e que elas tenham visão do que está acontecendo dentro do produto, né? É isso mesmo. É muito. Como o PM é um conector de pessoas, digamos assim, né? Ele tem que entender quem que ele vai precisar falar e como que ele vai passar a mensagem, né? Então, às vezes, a mesma situação, quando eu estou falando com o C-Level, pô, eu estou falando no nível estratégico, eu estou falando em indicadores, eu estou falando em outras coisas. Quando eu vou descer para falar, tipo, descer no sentido de outras pessoas, né? Cara, eu vou falar com suporte, vou falar com sucesso, é a mesma informação, mas a forma de eu me comunicar sobre ela é diferente, né? Então, com certeza, comunicação, soft skills de maneira geral, para o PM, são bem primordiais, assim. Né, que ele lida com pessoas de diferentes gamas, assim, né? Ele não se limita a falar só tecnês com um desenvolvedor, assim. Né? Sim. E, por exemplo, opa, Felipe, deixa eu dar uma palavrinha aqui, né, Ibson, né? claro, Y, manda ver. Eu estou vivenciando o anti-ágil, né? Um projeto que eu estou agora. E eu li, acho que eu li hoje, eu vi aí na internet, não me lembro, em que a pessoa não adianta só se certificar sem ter o soft skill, né? Porque como você falou, Daniel, a colaboração, a empatia, né, a transparência, são coisas assim que elas não são lidas e aprendidas assim, vou fazer um curso, né, e você é empático, eu vou ser um cara bacana, né, depois desse curso. É uma coisa de vivência também, vem muito da pessoa também, que tem algumas tem mais facilidade ou não, né? Então, estou Perfeito. vivenciando uma situação impressionante, cara. Na primeira, só para um exemplo claro, na primeira reunião com o cliente, simplesmente a Scrum Master discutiu com o cliente. Primeira reunião. Nossa. Houve um, houve um desalinhamento. Em vez de ela chegar a absorver o desalinhamento e falar assim, não, vamos fazer o seguinte, amanhã tem uma resposta, daqui a 5 horas eu falo contigo e tudo, absorve, né? Desalinhou alguma coisa, começou a retrucar, e pedir na cabeça dela logo no primeiro dia. Mas ela continua. E aí eu fiquei, na primeira semana, eu fiquei esgotado fisicamente, falei até com o DM da gente, nunca fiquei fisicamente você querendo falar com uma pessoa, né, em que ela tem que ser empática, tem que ser mais suave, né, uma coisa mais, ainda mais para lidar com pessoas. Quando você falou que um dos caras que você mais admira como PM é um cara de filosofia, né, um cara ligado à pessoa, né, que é um cara ligado à essência da vida, Exato. desse tipo.
Então, é pra gente, cara, porque na área de... Eu não sei se vocês, acho que não sabem, porque vocês não me conhecem direito, mas a minha primeira formação é biologia, tá? Eu fui professor de biologia de pré-vestibular durante anos e meio, mais ou menos. Legal. E depois eu passei paralelo em informática, né? Eu venho da década de 80, né? Olha só que massa. Pô, que massa. IBM, Que Vax, massa. Cobra, né? Então, vi mais ou menos a internet nascer, né? Então, o que acontece? A gente passa por várias situações na vida, né? E a vivência também, se a pessoa não tem muito, né, a empatia de nascença, então ele vai aprendendo com as porradas da vida, né? Então, é muito importante para quem quer ser Exatamente. PM, PO, tá, ou Scrum Master, entrar na agilidade, que me disseram, e é verdade, a agilidade não é para todos. Tá? Ser ágil não é para todo mundo. Nem todo mundo tem um skill, né? E é difícil, né? Como você falou, essa menina que falou anteriormente, né? A mim, falou de compartilhar coisas, né? Ou não compartilha conhecimento, tinha muito disso, né, antigamente, né? Quer dizer, no modo tradicional, o ser humano é assim. Então, eu acho que é isso, cara. Então, eu estou vivendo uma sinuca de bico, estou dividindo, né, o projeto. Eu estou como PM lá no cargo, mas estou agindo como PO. E eu inverso, a minha PO lá, ela fala pra caramba, ela fala demais, atropela todo mundo, se justifica toda hora, não assume que errou, que não vou mudar. Então, é o oposto, né, cara? Então, eu tô vivendo tá. assim, tipo... Isso é, que nem eu comentei, né? É tóxico, cara, tá ligado? Quando tu vê, tu já tá dentro de ti essa cenário fechado, né? Essa caixa fechada. De, cara, eu tô certo, tá todo mundo errado e vai ser assim. Isso é extremamente prejudicial para a construção do software, né? E principalmente para a relação com o cliente, né? Então, cara, que nem tu comentou, existem livros e tudo para se ler sobre empatia, mas é algo que é muito mais tácito, né? É muito mais na prática, no dia a dia, enfim, mas dá de desenvolver, tá? Também é algo que eu acho que é possível de se desenvolver. Não, com né? certeza, Então, com certeza. Mas não é de uma hora para outra, a pessoa tem que não. sentir, tem que... Né? Por isso que quando perguntam, sempre assim sobre agilidade, né? Como é que eu acho? As pessoas perguntam, elas perguntam e acham que é sempre uma ferramenta, né? É sempre alguma coisa artificial. E a agilidade tem muito da essência do ser humano, né? Como você falou, de compartilhar, de ser transparente, de você não ter medo de arriscar, de errar. Claro que uma responsabilidade, né? Mas é mais ou menos por aí, a minha mensagem, vamos dizer assim, né? Show de bola, galera. Show de bola. Pessoal, estamos chegando aqui no final. Avança 2 aí, o Daniel, por favor. Pode avançar. Valeu. Galerinha, queria agradecer a presença de todo mundo aí. Pô, perguntinhas simples e ricas ao mesmo tempo, né? Simples porque parecem problemas simples, mas no dia a dia a gente percebe que para resolver essas coisas dói, e dói na gente, dói nas pessoas, né? Então, acho que foi bastante rico todo esse papo. Agradecer então a presença de todo mundo. Eu vou mandar para vocês aí a pesquisa de satisfação para ajudar a gente a melhorar, ver o que a gente pode fazer melhor nos próximos, né? Agradecer o Daniel por trazer um pouco desse conhecimento dele. Teve coisas que você colocou que eu falei, caramba, eu faço isso. Pô, tem que parar de fazer essas coisas. Eu li assim e falei, rapaz, esse troço aí eu fiz esses dias aí, seu trouxa. Muito bom. Mas legal, galera. Então, Daniel, obrigado aí a presença, foi extremamente rico. Nada. É importante que a gente traga aqui as pessoas para conversar. O Y, vou trazer ele aqui também, e vou lá com o Y, juro. Galera, aqui está o nosso Medium, tá? A gente compartilha também bastante conteúdo ali. Os próximos artigos vão sair em inglês aí sobre Management 3.0, mas a gente faz em português depois. Redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, segue a gente lá, entra nos grupos, traz discussão, belezinha? Vamos mudar o mundo com conhecimento. Belezinha? Então, um grande abraço, pessoal. Obrigada. Só uma pergunta. Valeu, qual pessoal. é o LinkedIn? Daniel, eu não consegui pegar o seu completo. É que eu já tô seguindo tudo aqui, ó. Mas só Putz, já sou deixa fã. eu... Eu já sou super fã. Eu mando botei o link direto. Eu mando pelo Simpla. Pipocagem, o Frida. Tá.
Beleza. Agora então pode voltar lá no outro pro pessoal poder também, né? A gente te pega então e valeu, gente. Obrigada Manda lá. mesmo. Boa, Construtivo. valeu, pessoal. Obrigado aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Até.